Louvado seja o nome do Senhor. Isso, poder sentar. A pastora Mary vai estar agora com a responsabilidade de trazer a palavra do Senhor para a igreja nesta noite. Com certeza Deus já falou com ela e agora vai falar com a sua igreja. E toda a autoridade vinda dos céus agora está sobre a vida da pastora Mary. Toda a autoridade aqui desse altar. Pastora, deixa Deus te usar, pastora. Boa noite, igreja. Para mim é um privilégio muito grande estar aqui com vocês. Confesso que é uma responsabilidade também muito grande, porque nós sabemos que o nosso amado pastor, ele é um homem muito querido. Deus usa ele poderosamente, de uma maneira muito especial. E para você que veio aqui hoje, pensando que iria encontrar com ele, pensando que iria ouvir uma palavra vinda dele, saiba que Deus está aqui. E Deus vai falar conosco de maneira poderosa. Eu creio nisso, eu profetizo sobre isso, eu declaro sobre isso. Bom, antes de começar a ler o texto, eu gostaria de fazer uma reflexão com vocês a respeito de liberdade. Quem nunca sonhou numa liberdade? Eu, por exemplo, quando eu era mais nova, eu pensava tanto, quando eu tiver meus 18 anos, eu vou fazer o que eu quiser, porque eu vou ser dona do meu nariz. E ninguém vai poder falar, faz isso, faz aquilo outro, porque eu vou ter o controle total de tudo na minha vida. E meus 18 anos chegaram, e quando ele chegou foi uma tremenda decepção para a minha vida, porque as coisas estavam da mesma forma, e até um pouco pior. E para o homem fica mais pior ainda, porque o homem ele tem a responsabilidade de ser provedor. Sobre o homem está uma carga muito grande. E esses dias eu conversando com o Felipe falou assim, ai mãe, que saudade de ser mais novo. Se eu pudesse, eu vinha correndo de uma distância e dava um mergulhão dentro desse útero seu, porque eu confesso que é o melhor lugar para se estar. Essa vida de gente grande faz a gente sofrer muito, é conta para pagar, as pessoas colocando pressão o tempo todo, e é um pouco complicado. E eu comecei a pensar sobre isso, sobre a liberdade, e fui pensando, e engraçado que quando a gente pensa numa coisa, a nossa mente viaja e vai discorrendo para outra, e quando a gente percebe, você fala assim, mas eu nem estava pensando nisso, porque me veio à mente aquele filme, né, Um Sonho de Liberdade, quando aquele homem que foi acusado injustamente, estava dentro daquela prisão, e ele conheceu um grande colega, e aquele colega lutava todas as vezes para ter a sua prisão, né, semi-aberta ou aberta, e aquele homem sempre era reprovado, até o dia que ele foi desesperançoso de tudo e, acredite você, foi lá aprovado. E ele saiu dali, ele nem sabia o que fazer com a liberdade que ele tinha recebido. E o personagem que eu quero usar hoje é um personagem também que ele sonhava com essa liberdade. Ele queria muito essa liberdade essa que talvez eu e você estejamos procurando, estejamos sempre ansiando. E esse homem, ele buscou a liberdade de uma forma totalmente errada, e ele passou por maus pedaços, e talvez eu e você também passamos por maus pedaços na nossa vida, porque queremos ser livres de uma forma errada. Pensamos que a liberdade, ela é conquistada de uma forma, e ela é conquistada totalmente de outra. E eu me lembro de João 8:36, se não me falha a memória, quando Jesus fala, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E quando ele fala que verdadeiramente sereis livres, é porque existe uma falsa liberdade, uma liberdade que ela é mentirosa, uma liberdade que ela é enganosa. E eu convido a você nesse momento para abrir a sua Bíblia em Filemão 1, versículo 11. Filemão 1, versículo 11, ele vai nos dizer assim: Onésimo não lhe foi de muita utilidade no passado, mas agora é muito útil para nós dois. Feche seus olhos. Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer
pela rica oportunidade de estar aqui, Senhor, podendo trazer essa mensagem, primeiramente para mim e também para os teus filhos, que saíram de dentro de suas casas, muito com os corações talvez contritos, com seus corações abalados, falando, eu vou ali hoje para ouvir uma palavra, eu preciso de uma resposta. E a tua palavra diz que a tua palavra ela é viva, ela é eficaz, e eu venho te pedir agora, Senhor, que todo o meu eu venha cair por terra, e que toda a sua grandeza, que toda a sua majestade, que toda a tua sabedoria, autoridade, discernimento, ela venha, Senhor, sobressair neste momento. Não olhe para as nossas fraquezas, porque nós precisamos de Ti, e muitas vezes nós estamos tentando somente acertar, e nós precisamos do Teu favor, do Teu mover. Usa-me, Senhor, neste momento, com favor e graça. É tudo que eu te peço, é tudo que eu te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Queridos, para você que não conhece a respeito de Filemão, Filemão era um senhor que ele, me parece que ele tinha um ponto de pregação em sua casa. Era um homem que eu acredito ser um homem espetacular, um homem sensacional, e que ele tinha uma determinada amizade com Paulo, e ele tinha também empregados. E naquele ambiente ali, ele abriu a porta da sua casa para que fosse um ponto de pregação. Eu não sei quais os horários do culto, eu não sei como era o culto, mas eu sei de uma coisa, era um homem fantástico, que tinha uma visão muito abençoada a respeito do Evangelho, a ponto de entregar a sua casa. E note bem que naquela época era um pouco complicado, porque as pessoas também se levantavam contra o cristianismo, mas aquele homem, ele cedeu a porta da sua casa. E muitas das vezes eu vejo pessoas que a gente às vezes oferece um culto dentro do lar e ela fala, não, eu não quero, porque ela está preocupada com o que as pessoas vão olhar dentro da sua casa, ela está preocupada com o lanche que ela tem que oferecer, e são pessoas que querem a sua intimidade resguardada, mas aquele homem não. Ele abriu a porta da sua casa e ele oferecia cultos, ele oferecia a palavra de Deus para que vidas fossem libertas, para que vidas encontrassem a salvação, para que vidas fossem impactadas pelo poder do nome de Jesus. E ele tinha empregados, e um dos seus empregados, que era também seu escravo, que se chamava Onésimo. Onésimo era um homem que eu não sei se ele frequentava esses cultos de oração, culto da palavra, eu não sei como funcionava, mas aquele homem, ele sentiu a necessidade de ser livre, e aquele homem, ele começou a pensar, aquele homem, ele começou a arquitetar a sua liberdade, até que um dia ele teve coragem, roubou o seu senhor e fugiu. Ele tentou uma liberdade de uma forma totalmente errada. Ele poderia perder a sua vida, porque se ele fosse encontrado, ele seria morto, ele seria açoitado, ele seria castigado. Mas aquele homem, lutando por essa liberdade, ele decide roubar o seu senhor e fugir. Eu não sei te dizer se ele fugiu de madrugada, eu não sei se ele fugiu durante o dia, eu não sei o que ele roubou, quanto ele roubou, eu não sei nada disso, mas eu sei que a luta que aquele homem estava atravessando, para ter a sua liberdade, a fuga falou mais alto. Quantas vezes a gente tenta fugir de problemas, a gente tenta fugir de situações e acredita que a forma mais correta de ser livre é fugindo. E quando o Senhor nos ensina sobre vários textos bíblicos que a melhor forma de nós sermos livres é encararmos os problemas, é enfrentarmos cara a cara. Como muitas vezes já foi pregado, não só pelo pastor, não só por mim, mas por diversos preletores, falando a respeito de Golias.
Golias era um homem, era um soldado gigante, mas ele precisou ser enfrentado. E problema, você não só corta o braço, não só corta a perna, não só corta o cabelo, porque ele vai correr atrás de você da mesma forma. Mas você precisa cortar a cabeça. E esse homem, foi essa solução que ele encontrou. E uma das coisas que eu fico mais encantada é que esse homem, ele vai procurar a Paulo. E esse homem, ele tem a verdadeira consciência do que ele fez estava errado. E quantas vezes nós precisamos encontrar essa chave dentro de nós, que essa atitude que nós estamos tendo, ela está errada e ela precisa ser retrocedida. Ela precisa que nós venhamos a entender o que estamos fazendo, aceitar tudo aquilo e fazer exatamente o que é correto. Porque aquele homem, quando a palavra penetra dentro dele, quando a palavra começa a limpar o seu interior, porque é isso que a palavra faz conosco. Quando nós temos consciência, quando nós ouvimos uma palavra e ela toca o nosso coração, ela vai penetrando na nossa vida e nós precisamos entender que precisa haver mudança. E esse homem, ele procura Paulo. E Paulo vai escrever uma carta para Filemão, que é seu senhor, e vai falar assim: olha, recebe Onésimo aí. Recebe Onésimo, e se você ler um pouco mais dessa carta, ele vai falar assim: coloca na minha conta o que foi que o teu filho, que o teu servo está te devendo. Porque eu, com certeza, eu estou apelando, e eu não estou pedindo a você, ele fez um ato de ir um pouco além. Ele estava colocando basicamente uma imposição para Filemão, devido ao nível de confiança, devido ao nível de espiritualidade que ele tinha e devido à maturidade de Filemão, porque assim eu vejo e assim eu acredito que seria. E ele começa a falar com ele: coloca na minha conta. E eu fico olhando quantas pessoas hoje em dia, ela olha para o outro e ela fala: eu não quero mudança, porque ele não muda. Espera sempre o outro estar mudando. Eu sou o fruto de uma pessoa que decidiu mudar, independente se eu iria mudar com ele ou não. Eu sou muito grata a Deus pela infinita misericórdia dele sobre a minha vida, porque a gente peca, a gente erra, mas o Senhor ainda está ali de braços abertos. E muitas das vezes, na minha ignorância, no meu crescimento espiritual, que foi muito conturbado, porque uma hora podia, outra hora não podia, eram umas coisas muito loucas. Eu lembro, por exemplo, que minha mãe, ela sempre gostou de moda. E uma vez ela falou assim: eu vou fazer um vestido tomara que caia para você. E o engraçado que devia de ser tomara que não caia. E ela falou: você vai usar. E eu me sentia desconfortável com aquilo. E eu me apeguei justamente falando assim: bom, mas não pode, a igreja diz que não pode. Ela: mas o pastor não está vendo? Mas como assim o pastor não está vendo? Quem precisa de ver já está vendo que é Jesus. Então eu não tinha uma firmeza espiritual. As pessoas, elas, por determinada religiosidade, elas me passaram informações erradas. Mas quando eu comecei a caminhar com Jesus, quando o Cláudio começou a caminhar com Jesus, e ele decidiu mudar de vida, e ele decidiu mergulhar dentro da palavra, e viver exatamente aquilo que a palavra diz para fazer, ele mudou de vida, independente se eu mudaria de vida ou não. E quantas pessoas às vezes não querem pagar a conta, porque ela está esperando que o outro pague, ou ela está esperando que o outro passe pelo mesmo processo. Mas se eu puder aliviar o processo de alguém, hoje a nobreza da palavra entrou no meu coração a tal ponto, que se eu puder aliviar o processo de alguém, eu estou aqui para aliviar. E Paulo, ele chama toda a responsabilidade para ele. Ele diz: coloca na minha conta. Eu quero te dizer para você, meu irmão, minha irmã, meu querido, minha querida, se tem alguém dentro da sua casa que talvez você precise pagar a conta por ele, pague em nome de Jesus. Porque quem paga a conta, ele está num nível mais elevado. Você já viu quando nós chegamos num restaurante? Ontem mesmo nós estávamos lá
jantar de namorados, se levantasse alguém ali e falasse assim: hoje é tudo por minha conta, eu pago tudo. Essa pessoa, ela está num nível muito mais elevado. Essa pessoa, ela está num nível muito mais grandioso. Então, se você puder pagar a conta, você pague a conta em nome de Jesus. Porque a pessoa que está ao seu lado, às vezes causando problema, às vezes gerando indisponibilidade, ela simplesmente, ela só está passando por momentos difíceis. Momentos que ela ainda não está conseguindo entender, como eu não conseguia entender muitas coisas e precisei que alguém pagasse a conta por mim naquele momento. E hoje eu sou uma pessoa transformada por causa disso. Mas isso requer muita leitura da palavra. Requer você olhar para você a cada dia e falar assim: hoje eu preciso ser melhor do que eu fui ontem. Isso a gente não se consegue levantando do nada e falando assim: hoje eu vou mudar 50% e começa a trabalhar 50%. Não. Isso começa você falando assim: hoje eu vou melhorar 1%. Porque a cada um de nós que decide melhorar 1% a cada dia, no final do ano, você melhorou 365%. Isso não é fácil, mas porém é um limite que você põe sobre a sua vida que gera menos frustração do que se você colocar um peso muito grande de 20, 30, 40, 50% para você melhorar de uma vez só. E temos sempre que lutar para melhorar. Porque às vezes eu me pego traindo até o 1% que eu me propus a melhorar. Mas na medida que a palavra vai penetrando na minha vida, na medida que a palavra vai ganhando espaço, as coisas ruins vão tendo que sair fora. Então, se você é essa pessoa, que você possa gerar perdão sobre a vida do outro e que você possa trazer essa responsabilidade para você e pagar essa conta. E tem 3 pontos que eu gostaria de comentar com você, que fala a respeito de uma vida de liberdade, uma vida de perdão. Porque quando Paulo, ele fala aqui para Filemão, ele está falando assim: olha, Filemão, esse teu servo, Onésimo, ele no passado ele não foi muito útil para você não, mas agora ele é muito útil para nós dois. Então o que eu quero dizer para você? Eu no passado, talvez, eu não fui muito útil para o Cláudio. Eu não fui muito útil para o reino. Mas hoje ele pôde sair tranquilo, porque ele sabia que eu ia estar aqui, orando, intercedendo, e sabia que eu ia estar aqui trazendo a mensagem. Talvez se ele não tivesse decidido pagar a conta sozinho naquele momento, eu não poderia estar vivendo isso. Ele não poderia estar vivendo isso. E nem vocês estariam ouvindo essa palavra. Mas alguém decidiu pagar a conta. Então tem 3 processos que a gente precisa entender. Porque a igreja, ela tem o hábito, muitas das vezes, de orar intensamente pela transformação de pessoas. E quando aquelas pessoas decidem orar, a primeira coisa que vem é: eu estou esperando a hora que ele vai vacilar. Eu estou esperando a hora que ela vai vacilar. E você fica sobre uma pressão o tempo todo, porque as pessoas sempre esperam o mal do outro. E eu fico tão triste com isso. Eu fico tão triste, porque o lugar que a gente deveria ser mais acolhido é o lugar que mais nos massacra. Mas nós sabemos que existe uma inimizade entre nós, que é implantada pela serpente, que é implantada pelo adversário da nossa alma, que não quer que a gente avance, que não quer que a gente evolua. Mas profetizo em nome de Jesus, que hoje você vai sair daqui com uma mente renovada, uma mente trabalhada pelo poder da palavra de Deus. E a conta que você às vezes falava assim: eu não vou pagar isso porque eu não fiz. Como Abigail. Abigail, ela chega com um cenário de guerra, um cenário de morte. Mas aquela mulher, ela vai de encontro a Davi e ela fala: meu Senhor, me perdoa, o erro é meu. Eu é que não vi das tuas necessidades. E aquela mulher, ela chama toda aquela responsabilidade para ela. E eu acredito que nessa noite tem valentes e mulheres valentes também para receber essa palavra.
que você não é criador de problemas, mas você é um solucionador de problemas. E através do poder do Espírito Santo de Deus, através da palavra que está sendo introduzida na sua vida hoje, você vai se levantar para solucionar problemas. E você vai chamar determinadas responsabilidades para você, porque o reino de Deus, ele pode contar com você. Então existem 3 processos que a gente precisa se atentar. O primeiro processo que Onésimo estava passando era do arrependimento. Ele se arrependeu verdadeiramente. E a palavra de Deus fala que o Espírito precisa produzir arrependimento. Então, quando a gente quer mudança de vida, quando a gente quer ir para um outro nível, quando a gente quer uma vida abundante que Cristo nos prometeu, nós precisamos de nos arrepender. E precisamos estar atento para entender que arrependimento não tem nada a ver, totalmente diferente do que remorso. Arrependimento é algo que você faz, que a tua consciência entende que é errado e você busca mudança de vida. Mas remorso é algo que você olha, te dá aquela dor, mas você não avança, você não muda a sua vida. Por quê? Simplesmente doeu, mas daqui a pouco passa e você continua cometendo os mesmos erros. E aquele homem, ele vai precisar de passar por essa fase, que é a fase do arrependimento. E ele busca por Paulo. E ele conversa com Paulo tudo aquilo que ele tinha feito. E ele sabe que aquilo ali vai trazer consequências. Mas o verdadeiro arrependimento, ele entende que as consequências vão vir. Mas eu vou superar todas elas. Porque eu preciso de receber o perdão. Eu preciso de mudar de vida. Isso que eu estou vivendo, eu não consigo carregar essa dor e essa culpa. Então, eu quero trabalhar com vocês alguns exemplos, como, por exemplo, o rei Davi. O rei Davi, quando ele se encontra naquela situação, que ele está ali, ele teve um caso com Batseba. Ele fez algo que era totalmente errado e ele se desfaz daquela mulher. Ele usou aquela mulher naquele momento, mas logo em seguida ele manda aquela mulher para casa e aquela mulher engravida. Como todos já sabem da história. Mas aquela mulher, ela está lá. Quem deveria proteger ela? Não estava lá para proteger, que era o seu marido. Quem deveria proteger ela era o rei e não protegeu. Mas o Senhor era aquele que estava pronto para protegê-la. E o Senhor, ele envia Natã. Porque aquilo que nós fazemos de escondido, do Senhor nós não escondemos. Aquilo que minha mãe pensava, está escondido, você pode ir porque o pastor não está vendo. Mas o Senhor estava vendo. Então quando essa mulher, ela está lá sofrendo, grávida, correndo risco de morte, o Senhor usa o profeta Natã. E o profeta Natã vai com ele e vai conversar com ele de uma maneira simples e suave, mas que faz a total diferença. E aquele homem, ele se prostra, e aquele homem, ele tem um entendimento daquilo que ele fez que era errado. E vem o arrependimento sobre a vida daquele homem. E não só nesse momento como Batseba, mas vários momentos quando ele contou o povo que não deveria ter contado. Você vai ver que Davi é um homem ensinável. Davi, você não vai ver ele cometendo os mesmos erros. Ele comete uma vez, ele vai lá, conserta, mas ele não fica cometendo os mesmos erros, como eu vejo muitos de nós cometendo os mesmos erros, porque a gente não consegue sair daquele ciclo. A gente não consegue entender, a gente não consegue ter o verdadeiro arrependimento, que é ir lá e restituir, trabalhar em cima dele e não voltar mais a cometê-lo. E aquele homem, ele consegue ter o verdadeiro arrependimento. Outro homem que é fantástico a história deles, que é o filho pródigo. Lucas 15, o capítulo de Lucas 15 vai nos dizer que é o capítulo dos achados e perdidos. É a ovelha perdida, é a dracma perdida, é o filho perdido. E provavelmente na nossa vida tem algo perdido também que precisamos encontrar.
tem algo, tem algum valor, tem alguma coisa que nós precisamos alinhar. E quando eu olho para aquele filho perdido, dentro da casa do pai, mas olhando as coisas que está lá fora, e muitas vezes a gente não se atenta para olhar que o que está lá fora é totalmente ilusório. Porque quando nós vemos uma propaganda de cigarro, nós vemos aquele homem cinematográfico descendo do carro, do seu cavalo, seja lá o que ele está. É geralmente aquele homem sarado, é aquele homem que ele brilha, ele tem um brilho a mais, porque passaram um bronzeador nele, e tudo dele é lindo, o cavalo dele é lindo, o carro dele é lindo. Mas a verdade é que a maioria dos fumantes são homens magros. A maioria dos fumantes são homens que estão com seus bigodes amarelos, com seus dentes amarelos, que estão sentados na beira de um boteco, que a mãe, a esposa está sofrendo dentro de casa, e aquela tosse horrorosa. Mas a gente não vê isso, sabe por quê? Porque Satanás, ele maqueia tudo isso, e tudo ele faz ficar bonito, mas a gente às vezes é enganado por essas ilusões. E aquele filho pródigo, ele está dentro da casa do pai, porque a casa do pai, ela não tem aquele colorido que lá fora tem. Lá fora parece tudo mais divertido, parece que as pessoas riem mais, parece que as pessoas são mais felizes. Aqui dentro da casa do pai tem horário para tudo. Aqui dentro da casa do pai parece que tudo é preto e branco. Parece que não tem aquela cor, não tem aquela alegria. Mas aquele pai, ele mesmo sabendo a intenção do seu filho, porque quando o seu filho chega para ele e fala: pai, dá-me parte dos bens, ele não fala: dá-me parte dos bens porque eu quero ir embora. Não, mas o pai mesmo sabendo, ele libera aqueles bens. E uma das coisas que precisamos entender é que Deus nos ama, que Deus nos quer, mas só se for por amor. Ele não quer ninguém aqui obrigado, ele não quer ninguém aqui com olho no que está acontecendo lá fora. Mas aquele pai, ele libera aquilo para o seu filho. E o seu filho, quando ele chega no fundo do poço, ele entende que lá na casa do pai, ele tem muito mais do que ele teria ali. E é como Onésimo talvez está chegando no fundo do poço, e Onésimo fala assim: o que foi que eu fiz com o meu Senhor? Eu roubei o meu Senhor, eu fugi, e eu estou aqui agora. E a palavra de Deus está vindo em contra a minha vida, e eu estou entendendo que eu não posso ter essa vida. Eu preciso ser diferente. É duro, gente, quando a ficha nossa cai. Só que Onésimo, ele está numa situação totalmente diferente, ele não sabe como ele vai chegar, como é que o seu Senhor iria recebê-lo. Porque o filho, ele olha e ele fala assim: eu vou lá e eu vou falar com meu pai. E como ele chega, é o discurso dele: eu pequei, eu errei, eu não sou digno mais de ser chamado filho. Só que ele era filho. E já o servo não, o servo era um escravo, era servo. E ele não sabia como ele poderia retornar. Mas ele vai de encontro a Paulo, ele vai de encontro, buscar resolver essa situação. E esse homem retorna, porque a ficha dele caiu para aquele erro que ele estava cometendo. E quem sabe, existem coisas hoje na nossa vida que nós precisamos olhar e falar assim: eu preciso resolver essa situação. Por mais dolorosa que seja. Quem sabe não é um parente que você brigou. Quem sabe não é algo que você cometeu lá atrás, mas que hoje a sua consciência é outra, precisa ser resolvido. Outra coisa que a gente precisa nos atentar é a respeito de mudança. Não existe transformação de vida sem mudança. Precisamos ter arrependimento, precisamos gerar mudança, porque o arrependimento, ele traz a mudança de vida. Eu me lembro de Paulo, esse mesmo que está intercedendo pela vida de Onésimo. Paulo chega naquela situação. Quem era Paulo? Paulo era um perseguidor, Paulo era um homem culto, um homem instruído aos pés de Gamaliel, e tudo aquilo, quando ele se depara com o evangelho, quando ele se depara com a palavra de Deus, tudo aquilo se transforma em esterco, como ele mesmo diz com suas próprias palavras. E aquele homem, ele olha e ele muda de vida.
E quando ele chega ali no meio dos cristãos, os cristãos já abalados pela a postura, pelo que Paulo era, as pessoas não querem aceitar a Paulo. Como muitas vezes, como eu já acabei de dizer aqui, nós oramos tanto por uma pessoa, nós oramos tanto por pessoas promíscuas, nós oramos tanto por pessoas que falam mentira, que estão usando droga, mas quando elas passam por essa porta, você sempre está aguardando o momento que ela vai ter uma recaída. Eu me lembro uma vez quando eu estava numa das viagens e um homem estava contando uma experiência de um rapaz que muito chocou ele, e ele falou assim: o que eu posso, Senhor, fazer para mudar isso? Era um motociclista, ele fazia parte de uma gangue, e teve um dia que ele recebeu e ouviu a palavra, e o Espírito Santo de Deus tocou tão profundamente na vida daquele homem, que ele falou assim: eu preciso e eu quero aceitar Jesus. E quando ele começou a estar nesse ambiente, que é o nosso ambiente evangélico, ele começou a se sentir estranho, porque ele tentava entrar no meio dos evangélicos e as pessoas tinham um certo receio, porque ele era um homem cabeludo, era um homem tatuado, era um homem barbudo, diferente de tudo que a gente está acostumado a ver. E as pessoas os rejeitavam. E ele tentando entender, ele tentando ser aceito, até que ele falou: pô, agora eu entendi. Eu entendi por que eles têm essa resistência comigo. Porque eu ainda não faço parte de uma tribo. Eu não sou ainda membro dessa tribo. Porque eu entendi que eu só vou ser membro dessa tribo depois que eu descer as águas, depois que eu for batizado. Então ele começou a ir na aula de batismo, ele começou a interagir ali, e ele passou a ser o melhor aluno da aula de batismo. Ele mergulhou dentro da palavra e ele fez tudo, e ele esperava ansiosamente pelo dia do batismo. Até que esse dia chegou e ele falou: bom, agora eu sou um deles, agora eu vou ser aceito. E as pessoas continuavam a rejeitá-lo. Até que um dia ele se desviou. E passado um bom tempo, ele se encontrou com alguém e a pessoa falou assim: poxa, eu não tenho te visto mais. Ele falou: cara, aquilo ali não é para mim, não. Voltei para a minha gangue, porque aquilo ali não é para mim. Mas como assim? Eu fiz tudo correto. Eu pensei que eu ia ser aceito depois que eu passasse pelo ritual. Mas eu não fui aceito. Porque lá na minha gangue, o teu problema é o meu problema. O teu filho é meu filho. Nós somos uma família. Se você passa fome, nós passamos fome junto. Ou nós dividimos tudo que a gente tem. Mas quando eu entrei na gangue de vocês, eu vi que não é nada daquilo. Vocês não protegem ninguém. Vocês só pensam em vocês mesmos. E isso ficou uma grande lição para nós. Que possamos ser mais... usarmos mais a nossa empatia, que é nos colocarmos no lugar do outro. É sentirmos a dor um do outro. E isso precisa de ter mudança. Tem pessoas, às vezes, que elas tentam mudar, mas as adversidades são tantas que elas acabam se perdendo no meio do caminho. E quando eu olho para a mudança, eu vejo que Paulo foi insistente nessa mudança. Paulo, ele trabalhou isso, e o mover do Espírito Santo, talvez esse jovem que pertencia, voltou para essa gangue, porque ele não teve essa maturidade de avançar ou de prosseguir. Ou talvez era para que hoje essa história dele fosse contada aqui, para que a gente viesse a ter um despertamento, de sermos mais solícitos com as pessoas que entram, e trabalharmos mais esse nosso lado, e sermos mais amigos nessa parte. Outra coisa que eu preciso entender é que existem pessoas que precisam liberar perdão. O perdão, ele é imprescindível na nossa vida, porque ele precisa ser trabalhado da seguinte forma: a vítima perdoa o agressor e o agressor perdoa a si mesmo. Quantas vezes nós temos visto pessoas que liberam perdão na vida da outra, mas ela não consegue se perdoar. Lembra de Pedro? Pedro, ele teve muita intimidade com Jesus.
Pedro, ele foi um homem que ele viveu coisas extraordinárias. Pedro andou sobre as águas. Pedro, ele tinha uma proximidade com Jesus muito grande. E Pedro, quando ele viveu o primeiro milagre, que foi a multiplicação, né? A multiplicação não, a pesca maravilhosa. Pedro, quando ele desce daquele barco, que ele tem essa primeira experiência com Deus, e ele começa a se afastar de Jesus, e ele fala assim: eu sou um homem impuro, eu não tenho condição de caminhar contigo. Quantas pessoas hoje, elas querem viver simplesmente do milagre, porque elas sabem que caminhar com Jesus vai ser bem mais complicado. Mas complicado quando a gente olha sem querer viver a palavra. Porque quando a gente começa a colocar a palavra em prática, automaticamente a gente vai se tornando mais íntimo de Jesus. É como um relacionamento. Muitas pessoas às vezes se relacionam comigo e acham um pouco estranho. Por quê? Porque às vezes eu faço caras e boca. Às vezes ela fica olhando para mim. Teve uma que falou assim comigo: você parece aquele cachorrinho que fica me julgando. Não, mas se você começar a caminhar comigo, você vai ver simplesmente coisas normais. E você vai entender que eu gosto de coisas e que é possível. E num relacionamento, a gente precisa gerar esse nível de intimidade. E para gerar esse nível de intimidade, a gente tem que caminhar um com o outro, para saber o que o outro gosta ou não. Mas Pedro, ele se espanta. Mas, ao mesmo tempo que ele se espanta, ele aceita o desafio. Quando Jesus fala: vem comigo, porque eu vou te fazer pescador de homens. E ele vai. E ele começa a ter uma intimidade com Deus. E ele começa a trabalhar ali, até que chega ao ponto que quando Jesus começa a falar com ele: Pedro, eles vão me levar, eles vão me matar. Ele falou: Senhor, eu jamais vou deixar que façam isso contigo. E ele falou: Pedro, Pedro, o diabo pediu para ser andar contigo, Pedro. Antes que o galo cante 3 vezes, você vai me negar. Não, Senhor, eu não vou fazer isso jamais. E o que Pedro fez? Antes que o galo cantasse 3 vezes, Pedro negou a Jesus. E Pedro cai numa depressão profunda. Pedro começa a ficar pelos cantos, achando que o ministério dele tinha acabado, achando que a vida dele tinha acabado. Sabe, por muito tempo, eu me policiei, eu lancei penitência sobre a minha vida, porque eu também não conseguia liberar perdão sobre a minha vida. Porque eu tenho uma coisa comigo, que quando eu erro, eu tenho que me punir. Eu recebo a punição de quem eu fui uma infratora, e depois tem a minha própria punição. Porque eu não admito erro, principalmente quando vem da minha parte. E quantas coisas a gente deixa de viver, porque é preciso liberar perdão sobre nós mesmos. E quando Pedro, ele está trabalhando ali, ele está abatido, ele está cansado, ele está destruído, achando que tudo tinha acabado. Aquela dor que corroía dentro dele. E ele pega. E Jesus vai ter um encontro com ele. Jesus acende uma fogueira e chama Pedro para liberar cura sobre a vida de Pedro. Quem sabe hoje não está sendo acendido fogueiras aqui para muitas pessoas, para que você venha liberar perdão sobre a sua própria vida. Erros são cometidos, mas os erros do passado não definem o seu futuro. Você tem o controle nas suas mãos. Porque quando você e eu dobramos o nosso joelho, quando eu e você confessamos a Deus verdadeiramente aquilo que nós estamos sentindo, e o Senhor vê que a gente quer mudança de vida, o Senhor libera perdão sobre nós. E por que estarmos ainda em cativeiro? Por que estarmos ainda aprisionados? Porque Jesus chega para Pedro e fala: Pedro, tu me amas? Por 3 vezes, mexendo na memória de Pedro. Então apacenta minhas ovelhas. E o que Jesus está falando para mim e para você nessa noite? Marta, Maria, João, Joana, Joaquim, você me ama? Libera perdão sobre a tua vida, porque eu já te perdoei.
eu estou pronto para te perdoar. Eu estou aqui. O erro que você cometeu lá no passado, eu vou lançar no mar do esquecimento. Mas precisamos saber que, como sempre pregado aqui, o plantio ele é obrigatório. A colheita, o plantio é opcional, mas a colheita ela é obrigatória. Eu por muitos anos eu plantei limão e eu tive que colher todos os limões que eu plantei. Então não tem como plantar limão e querer colher morango. Hoje em dia a minha colheita é totalmente diferente. E eu quero dizer isso para você: libere perdão. Libere perdão sobre a vida de algum agressor. Libere perdão sobre a sua própria vida, porque o erro do passado não define o seu futuro, não define você, não define o que você vai viver no seu futuro, mas viver aprisionado sobre isso define que você não vai avançar, que você não vai sair desse estágio. Mas o Senhor quer te dar uma vida abundante. O Senhor quer fazer com que você cresça, floresça e frutifique. Então não se aprisione pelo que você cometeu. Lembra de Jacó? Jacó cometeu o erro de se vestir de Esaú, falar que era Esaú, tentar falar como Esaú, acreditando que a bênção viria se ele fosse outra pessoa, se ele fosse Esaú. Mas a bênção está sobre ele, está sobre a sua vida, sobre a minha vida, de quem nós realmente somos. O que precisamos entender é que com Deus nós somos melhores a cada instante. O que precisamos entender é que o mundo lá fora não tem nada para nos oferecer. O nosso vizinho, ele tem a vida dele e nós temos a nossa vida. O pastor Cláudio, ele tem o ministério dele e nós temos o nosso ministério, que precisa ser trabalhado de acordo com aquilo que Deus tem para cada um de nós. Então, libere. E eu acredito que a cada dia nós possamos reconhecer, como Onésimo reconheceu o erro que ele cometeu, e buscar o perdão, buscar restituir tudo aquilo que foi perdido, tudo aquilo que foi danificado, para que possamos ter uma vida abundante no Senhor. E eu gostaria agora de orar com você. Estão faltando 8 minutinhos, se não me falha, se não, minha vista ainda está boa. E eu quero orar por você. Eu quero estar declarando sobre a sua vida, que você venha entender que tudo aquilo que aconteceu, quem você é, que essa carga não pode estar sobre a sua vida, que você possa sair daqui hoje acreditando que o melhor de Deus está por vir. Mas o melhor de Deus está por vir mediante a sua consciência, mediante a você ter esse entendimento que Deus, Ele quer transformação. Você não pode ouvir uma palavra e ela ficar vazia. Você não pode se sentir neutralizado com tudo que aconteceu. Deus está aqui para derramar vida abundante sobre você. Você que precisa de um renovo, você que precisa de mudança de vida, se você quiser, você fique de pé, porque eu quero orar por você agora. Eu quero estar declarando esse novo tempo sobre a sua vida. Eu quero estar declarando perdão sobre a sua vida, sobre a vida daqueles que te agrediram, para que você seja verdadeiramente livre, em nome de Jesus. Pai, eis aí o teu povo. Senhor, ao longo dessa jornada que é a vida, os teus filhos, as tuas filhas já têm muitas marcas, mas que essa palavra ela possa penetrar no corações dos teus filhos, das tuas filhas, trazendo vida, trazendo liberdade, trazendo, Senhor, consciência, e que precisamos, Senhor, entender que vamos ter que passar por 3 processos: arrependimento por tudo aquilo que fizemos ou deixamos de fazer. Precisamos ter mudança, mudar de vida,
aquilo que fazíamos que não é correto, parar de fazer, ou aquilo que deixamos, precisamos de fazer, Pai, e precisamos de liberar perdão. Perdão sobre aqueles que nos ofenderam, perdão sobre nossas vidas, porque erramos e muitas das vezes continuamos nos punir. E o Senhor é aquele que morreu na cruz do Calvário para que hoje nós fôssemos livres. E eu quero entregar a vida de cada um homem, de cada uma mulher, de cada um jovem, de cada uma jovem, de cada um adolescente. Senhor, em nome de Jesus, que haja um quebrantamento aqui neste lugar, que a Tua palavra de vida encontre abrigo aos corações, que vidas sejam libertas pelo poder do nome de Jesus, e que eles parem de fugir, porque o fugitivo, uma hora ou outra, ele é pego e ele é aprisionado. Mas aquele que recebe a liberdade, ele é livre para ir para onde for, para onde ele desejar. E que precisamos entender que o Senhor nos quer, o Senhor nos ama, mas só se for por amor. É para ficar, mas só se for por amor. E que esse mundo aí fora não tem nada de bom para nos oferecer, mas o Senhor tem vida, vida abundante. Pai, eu entrego o Teu povo nas Tuas mãos e eu profetizo bênção sobre a vida do Teu povo. Que seja derramado sobre eles a Tua graça, o Teu favor, a Tua unção, e que eles sejam renovados pelo poder do Teu Espírito, e que desça sobre eles, Senhor, uma unção de conquista e uma unção de restituição por tudo aquilo que foi perdido, por tudo aquilo que foi um dia danificado. É isso que eu declaro, é isso que eu profetizo sobre a vida dos Teus filhos, das Tuas filhas, em nome de Jesus, amém. Queridos, você que sente que é momento de voltar, ou você que sente que o Senhor tem algo para a sua vida, e que você quer aceitar Jesus, ali numa salinha ali fora, você pode dar o seu nome, que vai ser um prazer receber você numa nova caminhada. Eu agradeço a todos vocês e quero declarar mais uma vez bênção sobre a vida de cada um de nós, amém? Amém. Você foi abençoado? Amém? Você pode aplaudir o Senhor pela vida da pastora Mary? Aleluia, você pode ficar de pé? Que Deus continue usando a pastora, para que ela venha sempre trazer uma palavra do trono de Deus para os nossos corações. Eu fui muito abençoado através dessa palavra e creio que toda a igreja, você que está nos assistindo, também foi. Posso ouvir um amém? Glória a Deus. Feche os teus olhos. Pai, muito obrigado, Senhor, pelo seu mover aqui neste lugar. Muito obrigado, Senhor, pela tua palavra, Senhor, trazida pela tua serva, pastora Mary. Continua usando, Senhor, tua filha. Dá unção, Senhor, derrama unção sobre a vida dela. Dá sabedoria, autoridade, Pai querido, a cada dia mais. E que ela continue sendo, Pai querido, baluarte de bênção nas nossas vidas, em nome de Jesus. Nos leva agora, Senhor, debaixo da mão santa e poderosa, Senhor, para os nossos lares. Nos livramos, Senhor, de todo o mal, do homem sanguinário, da bala perdida, Senhor, dos acidentes, Pai querido. Que nós possamos chegar no nosso lar e encontrar da mesma forma, ou quem sabe até melhor. Muito obrigado por tudo, Senhor. Com o grande amor de Deus Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do amigo, o Espírito Santo de Deus, seja com todos aqui presentes e todo o povo de Deus espalhado pela face da terra. E todos digam: uma semana abençoada de boas notícias, de bons negócios, em nome de Jesus. Amém.